O interruptor tem que sempre ser deixado antes da fonte. Então o que aconteceu aqui, ó? Deixaram o interruptor depois da fonte. O que acontecia? Desligava só o LED e a fonte ficava ligada. A fonte teve um sobreaquecimento, veio a pegar fogo, pegou fogo em tudo. Não é bem assim que se faz, não. Essa ideia de colocar o interruptor para ficar ligando e desligando a fonte não funciona muito bem. Até porque eu posso ter, por exemplo, alguns sensores ou alguns controladores ligados na saída de 24 volts da fonte que eu não posso simplesmente desligá-los. Não, a minha automação de volta não funciona. E também esses casos de curto-circuitos ou sobrecarga podem acontecer enquanto o interruptor está ligado, ou seja, com os LEDs lá, o equipamento em funcionamento. É importante entender que nós precisamos fazer a proteção de circuitos e para isso é importante observar a fonte de uma forma diferente. Essa fonte aqui, por exemplo, na entrada, ela vai ter uma corrente de 2.4 amperes e já na saída 5 amperes. Aonde quando eu tenho uma alimentação, aqui simplesmente eu vou ter um circuito fechado da alimentação, que é separado da saída. Então eu preciso colocar aqui um dispositivo de proteção, como exemplo aqui um disjuntor bipolar ou monopolar, para proteger apenas esse circuito. Já na saída da fonte, aqui nós temos outro circuito completamente diferente, onde a corrente elétrica irá percorrer apenas esse circuito. E para isso, também é necessário aqui, por exemplo, um uso de um disjuntor ou fusível, compatível com a corrente da fonte. Como exemplo da fonte com a corrente de 5 amperes, eu precisaria aqui de um dispositivo para proteção de 5 amperes. E aí uma coisa importante, essa proteção no circuito de alimentação da fonte não precisa ser necessariamente a corrente exata da fonte. Você viu que a fonte, por exemplo, tinha 1 ampere no circuito de entrada. Isso quer dizer que é a corrente máxima que vai circular por aqui quando ela estiver em plena carga, dissipando ali a plena potência. Porém, eu posso ter um disjuntor, por exemplo, de 6 amperes na entrada, pois eu posso ter um único disjuntor alimentando várias fontes ou outros dispositivos. Afinal de contas, ela já tem um fusível interno para essa proteção do circuito. Então, esse disjuntor na entrada, ele vai ter a função de proteger em caso de um curto-circuito, o qual ele irá desarmar, ou quando você, por exemplo, precisar fazer o desligamento do circuito para poder fazer a troca da fonte. Já aqui na saída, a proteção que eu terei para que a minha fonte não tenha uma sobrecarga ou um curto-circuito no circuito de saída, danifique minha fonte, será esse dispositivo de proteção, que normalmente, devido a essas correntes pequenas, como por exemplo esse que é de 5 amperes, ou podendo ter uma fonte de correntes ainda menor, como exemplo dessa fonte, no qual o circuito de alimentação vai ter meio ampere, ou seja, 0,5 amperes de corrente, e a saída dele, o circuito tem 1 ampere. Eu posso utilizar um fusível, como esse exemplo de fusível de vidro que vai diretamente no borne, garantindo uma proteção exata para essa corrente de saída. Bem fácil, né? Então agora você pode ligar corretamente a fonte sem medo de acontecer nenhum curto-circuito ou sobrecarga, pois vai estar devidamente protegido. E aí, você já sabia dessa? Não esquece de comentar aqui e seguir a gente para mais.